O Ministério do Vinagre adverte: o uso deste vídeo por pessoas burras, idiotas ou reacionárias pode acarretar em lucidez e conhecimento. Ao persistirem os sintomas, procure amor. Como você sabe, nessas últimas semanas rolou um aumento dos preços dos ônibus, do metrô, do trem, em uma pá de cidade no país. E muita gente ficou puta com isso. E essas pessoas agora estão mostrando pras outras o quão putas elas estão. Seja postando no Facebook as merdas que estão rolando, seja xingando muito no Twitter. Eu vou xingar no Twitter hoje, muito. Ou então indo pra rua, pra fazer manifestação e pra fazer a cidade parar pra pensar. Y se mataron los hombres solo por 20 centavos. Por ser estudante, eu pago meia passagem. Isso quando aquela maquininha não me rouba, né? Pensando assim rapidinho, esses 20 centavos, que no meu caso seriam 10 centavos, não vão fazer muita diferença na minha vida, né? Mas será que não vai fazer diferença mesmo? E pra você que anda de carro, você acha mesmo que isso não tem nada a ver com você? Você acha mesmo que a gente tá falando de 20 centavos só? Ou será que você tem um pouco mais de capacidade de interpretação e sabe que a gente tá falando de muito mais do que isso? Pois acredite, esses 20 centavos valem muito mais do que 20 centavos. E eles fazem a diferença na vida de cada pessoa que vive na cidade. Eu vou tentar te explicar a lógica disso. Vamos supor o Rafael. Sim, ele é traveco, qual é o problema? A porra do vídeo é meu. De segunda a sexta ele faz ponto no Jockey e pega um ônibus pra ir e outro pra voltar. Aos sábados ele vai de metrô pra boate do Carlão. E aos domingos ele fica em casa descansando, vendo TV, batendo punheta. Com a passagem a R$3, ele gastava por mês R$156. Com o aumento da passagem ele passou a gastar R$166,40, ou seja, R$10,40 a mais. Aí, em um dos sábados de boate desse mês, o Rafael vai ter que tomar uma caipirinha menos. E o Carlão vai deixar de vender várias outras caipirinhas para vários outros Rafaéis. Ou Rafaels. Rafaels. E aí ele vai ter que demitir um garçom para diminuir o prejuízo. Nessa, o movimento em geral, no comércio e tal, parece diminuir. O Rafael agora faz menos programas por semana. Aí, com o custo de vida aumentando, a vida fica pior pro Rafael, fica pior pro Carlão e para todo o resto da cidade, inclusive pro seu pai. Mas e a porra do passe livre, Will? Não tem como fazer isso. Então, né, o William Bonner, ele entra na sua casa, ele fala de bala de borracha, fala de vandalismo, fala de feridos, mas ele nunca falou com você sobre passe livre. Ele nunca te deu uma informação sequer para você concluir se isso é viável, se isso é inviável, o que isso traria de bom, o que poderia trazer de ruim. Então eu vou tentar te explicar do meu jeito. Caso você não saiba, transporte público gratuito não é nenhuma utopia, não é magia, não é feitiçaria. Várias cidades mundo afora têm sistema de transporte público gratuito há anos já, inclusive cidade no Brasil. Mas aí você pode me perguntar, mas Will, nenhuma dessas cidades é do tamanho de uma São Paulo, de uma Rio de Janeiro, isso seria muito difícil de fazer. É verdade, você tá certo. As maiores dessas cidades que têm uma política de transporte público gratuito e tal, elas têm mais ou menos 500 mil habitantes. Cidades do tamanho de Santos, onde por sinal eu nasci e tem uma das tarifas mais caras que eu já vi na vida. Na vida, velho. Ou seja, nada comparado com o tamanho de São Paulo, do Rio de Janeiro. Mas e quem disse que fazer um negócio desse é fácil? We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. O Alckmin, o Haddad, o Eduardo Paes, o... como é que é o nome? Do Sérgio Cabral. Nenhum deles, se quiser, pode zerar a tarifa da noite pro dia. Não dá para ser feito dessa forma, não é com canetada que se faz isso. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem uma dívida imensa com o governo federal. Então não dá pro Haddad pegar e fazer isso da noite pro dia com o orçamento que ele tem. Não estou entendendo merda nenhuma, Will. Então como que isso pode ser possível? Acontece que um prefeito não é simplesmente um zelador de um prédião chamado cidade. O prefeito ou o governador, ele não tem uma função técnica que a função dele é só administrar o dinheirinho que tem no porquinho. Não é assim que funciona. O que diferencia esse cara de um técnico é que ele é um político. Um bom político é um cara que tem capacidade de falar com as diferentes partes da sociedade, tá ligado? Com o sindicato dos porteiros, com a associação das indústrias exportadoras de vinagre.
Mas, principalmente, um bom político é um cara com capacidade de liderar mudanças. Isso tudo é muito bonito, muito bacana, muito joinha, Will. Mas de onde sai esse dinheiro todo, cacete? O custo do ônibus e o congestionamento é um problema, Tostines. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? As pessoas usam carro porque o ônibus é uma merda? Ou o ônibus é uma merda porque as pessoas usam carro? Ah, então vamos fazer uma bolsa Camaro amarelo Itaçussa. Pra você ter uma ideia, se todo mundo na cidade tivesse um carro, seria tanto carro que eles ocupariam uma área do tamanho de 5.000 campos de futebol. Dos grandes. Ou seja, priorizar transporte coletivo precisa ser uma política de Estado. Não é justificável nem aceitável que duas pessoas que pagam seus impostos, que têm os mesmos direitos, que nem o Rafael e o seu pai, que uma possa ocupar mais de 8 metros quadrados de rua para se locomover de carro, enquanto a outra tem que se apertar dentro de um ônibus, com sorte, meio metro quadrado, e andando a uma velocidade ridícula. Então não é só baixar o preço da passagem, nem é só deixar a passagem de grátis. Tem que desencorajar o uso de carro culturalmente, financeiramente, aumentar o rodízio, de repente criar pedágio urbano, diminuir o número de faixas disponíveis para carro nas ruas, acabar com o uso da rua como estacionamento. São Paulo é uma das poucas metrópoles do mundo onde você pode parar o seu carro na rua. E, paralelamente, priorizar o transporte coletivo, fazer um aumento gigante no número de faixas exclusivas para ônibus. Tipo, se na Paulista tem 4 faixas, que 2 delas sejam exclusivas para ônibus e as outras 2 para carro. Ou passe livre nos ônibus, nos trens, no metrô. Obviamente, um aumento proporcional na frota, já que muito mais gente vai passar a usar ônibus e vai querer usar ônibus. Melhorar o conforto dos ônibus, estimular o uso de ônibus fretados. Bizarramente, o Kassab aboliu os fretados da cidade de São Paulo. Estimular a descentralização. Caralho, Will, você ainda não respondeu de onde sai a porra do dinheiro, merda. Pois é. Mas você percebe que tudo que eu falei tem a ver com acabar com o congestionamento, com acabar com o trânsito. Por quê? Porque é nesses congestionamentos bizarros que a gente tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, é que está o grande prejuízo. Quanto mais congestionamento, mais se gasta em combustível para andar uma mesma distância. Segundo um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, o prejuízo direto de São Paulo com congestionamento é de 10 bilhões de reais por ano. Isso é prejuízo direto. De gasto a mais de combustível, de aumento de frete das coisas por causa do congestionamento, inclusive o frete do caminhãozinho que entrega a 51 e o limão pra boate do Carlão pra fazer a caipirinha que o Rafael vai tomar. Mas não é só isso! Quanto mais tempo as pessoas gastam paradas no congestionamento, menos tempo elas têm pra produzir, pra consumir produtos, serviços, cultura, educação, e é isso que fode a economia como um todo, tá ligado? E esse outro prejuízo indireto é estimado por esse mesmo estudo em 30 bilhões de reais por ano. E ainda assim, se você for ler esse estudo lá, vai dizer que essa estimativa está subestimada, que tem várias coisas que ele não está considerando. Mas isso não é tudo! Já está parecendo propaganda de Polishop, né? De acordo com um dos maiores pesquisadores do mundo no tema poluição nas cidades e o efeito dessa poluição na saúde das pessoas, o prejuízo financeiro da saúde em São Paulo, por causa da poluição na cidade, chega a 3 bilhões de reais por ano. Isso contando com tratamento de doenças e diminuição na expectativa de vida. Bom, o prefeito Haddad falou que o passe livre custaria 6 bilhões de reais por ano. Precisa falar mais alguma coisa? Prefeitos, governadores, presidenta, será que vale a pena ser tão acomodado assim, para não dizer burro, só para atender um lobbyzinho desses? Imagine quantos votos você não ganharia se fosse, se não inteligente, pelo menos espertos para liderar essas mudanças. Até estátua fariam para vocês. Aposto que você ia adorar uma estátua sua, né? E você aí realmente ainda acha que isso não tem nada a ver com você? Se você concorda com essa ideia, compartilha aí o vídeo. E se quiser dar uma olhada nos outros vídeos também, e vai pra rua, cara. Vai pra rua. Not because it's easy, but because it's hard. Uma política de transporte público gratuito e tal. Você imagina se eu fosse ator, velho? Eu não consigo decorar uma frase inteira, tá ligado? As pessoas usam carro porque ônibus é uma merda, ou as pessoas usam uma merda por... Uau! Valeu.